Olá, estudantes! Neste vídeo, nós vamos fazer a devolutiva das aulas 1, 2, 3 e 4 da sequência de atividades 1. Então, pegue aí o material de vocês, façam as anotações adequadas, o que vocês precisarem. Então, o material é o Aprender Sempre. O material está disponível no Classroom também aí para vocês, ok? Para download. Quem esteve na escola já pegou o material impresso, já pegou o material físico. E é o material que nós estamos trabalhando tanto nas aulas síncronas, como nas aulas do Centro de Mídias e nas aulas presenciais no início do ano, quando nós tivemos os encontros presenciais, ok? Então, a sequência de atividades 1, o que cabe-nos aqui comentar com vocês, é principalmente o objetivo dessa sequência de atividade toda, que é trabalhar o gênero publicitário, ok? Vai trabalhar, então, a publicidade, a propaganda. Aqui, cabe-nos aí algumas observações. As aulas, elas vão numa crescente, desde a apresentação, o primeiro momento de contato, até a produção do gênero, a produção de um texto publicitário, de uma campanha, ok? Então, o desenvolvimento desse trabalho, nessa primeira aula aqui, proporcionará momentos de discussão, análise e ampliação de conhecimento quanto às ideologias veiculadas nos anúncios publicitários por meio de imagens e textos, seja no formato impresso, digital ou audiovisual, observando-se que esse tipo de texto possui expressiva relevância social e de ampla divulgação, uma vez que estes têm como finalidade convencer o leitor, o ouvinte. Então, muita atenção, o gênero publicitário, ele quer o quê? É um gênero persuasivo, é um gênero que quer convencer o leitor, o ouvinte, o telespectador, ou seja, convencer do que, professor? De adquirir um produto, de absorver uma determinada ideia, de mudar uma determinada postura, ok? Então, na aula 1, eram apenas duas questõezinhas, tá? Que nos pedia aqui para refletir um pouco, utilizando jornais e revistas aí, que o professor irá entregar. Escolha 2 ou 3 títulos publicitários e você irá responder algumas questõezinhas como, por que você escolheu esse texto, o que esse texto tem que ele te chama a atenção, o que ele traz como persuasão, quer dizer, como é que ele quer convencer você. Então, uma resposta bem pessoal, é um primeiro contato com o gênero publicitário aí, ok? Depois nós temos a aula 2. Na aula 2 aí, da página 3 do Aprender Sempre, vai nos trazer um pouco das características, e depois essas características serão trabalhadas ao longo do tempo aí, ao longo das demais aulas, ok? Aqui eu fiz uma rápida observação aqui para vocês de algumas características muito comuns presentes no gênero publicitário, As figuras de linguagem, como metáforas, prosopopeia, ironias, onomatopeias, ou seja, a presença de sentidos figurados, de figuras de linguagem. Ambiguidades, que é o duplo sentido, que também é uma figura de linguagem, porém muito trabalhado, então eu resolvi deixá-la aqui à parte, exclusivamente para ela. Variedades linguísticas, como gíria, linguagem temática, linguagem técnica, linguagem que vai aproximar o público, o público-alvo, daquilo que se deseja. O publicitário é muito exímio nessa arte aí de usar a linguagem, Os estrangeirismos, que nós vemos muito, verbos no imperativo, faça, compre, venha, use, variação gráfica de letra, tamanho, cor, isso sempre vai nos chamar a atenção, bem como recursos sonoros, imagens chamativas, bonitas, atraentes, E normalmente esse é um gênero constituído de linguagem verbal e de linguagem não verbal, ou seja, trabalha as palavras e trabalham também as imagens. Então, a aula 2, ela trouxe aí, logo na página 3, um primeiro texto para nós analisarmos. Então, aí tem um errinho, tá, no material nosso, que está escrito aqui, ó, força, forca, na verdade saiu aí na vida. Na verdade é foca, foca na vida, porque tem a brincadeira, Tem a ironia aqui do animalzinho também aí. E lá ele segura um celular, escrito, verão é tudo on, fique off no trânsito. Verão é tudo on, tudo ligado ali e tal, mas fique off, fique desligado quando você estiver no trânsito. Então, a mensagem aí do texto publicitário, esse texto que nós temos algumas questões para analisar.
Então aqui estão as questões, né? No primeiro momento foi nos apresentado o texto e agora as questões. A questão A imagem analisada se refere a qual gênero textual lógico, que é o gênero publicitário, né? Aí é o texto de publicidade, é o gênero propaganda, tudo bem? É o gênero que nós chamamos de textual publicitário. Na B, sabemos que os gêneros textuais possuem finalidade e meio de circulação e público-alvo distintos, diferentes, né? São vários esses públicos-alvos aí, são vários aí os objetivos, são vários. Desse modo, o texto 1 destina-se a qual público? Quer dizer, a que público? Veja bem que aqui traz, né, na resposta do professor, né, se tratar de uma campanha tema aí de objetivo específico, está direcionado a quê? Aos condutores de veículo, lógico, né, pessoal? Ele não está dizendo para que a criança no banco de trás, o passageiro, desligue o seu celular, mas que, né, o motorista fique off, ou seja, durante o trânsito, enquanto ele estiver dirigindo, ele não deve usar o seu celular, ok? Então, o público-alvo aí seriam os condutores, os motoristas aí. A C. Assim, em relação ao texto 1, ainda em relação ao texto 1, o texto que aparece na tela do celular, ou seja, né, aquele verão é tudo de on, fique off, aí tem por objetivo, quer dizer, qual é o objetivo desse texto? Mesma coisa, né? Olha aqui, espera que o aluno, que você tenha percebido o que, estudante? O objetivo, conscientizar os motoristas quanto ao uso do aparelho celular enquanto dirige, ou seja, para eles não utilizarem, né, o celular. Ficar, aí entra uma linguagem, né, que vai fazer um jogo aí, que a gente chama de antítese, né? On e off, quer dizer, o verão pode ser on, legal, tá ligado, aí numa caso de gíria, né? Ó, o papai tá on, lembra? Mas aí fique off, ou seja, fique desligado. Desligue, né? Então aí o objetivo do texto é provocar no leitor o efeito conscientizador, isto é, ficar ligado no verão, mas aí desligado no trânsito para usufruir aí o período de boa, não causar nenhum acidente, etc. Ok? Questão D. Que figura de linguagem, nós já falamos isso, né? Pode ser observada a antítese nas palavras on e off. Lembrando que a antítese, né? Aí é o jogo de palavras de sentido contrário, de sentidos aí diferentes, de antônimos, né? De ideias antônimas, alto, baixo, céu, inferno, claro, escuro, on, ligue, né? Off, desligue, ok? Terceira questão, ainda, né, desse texto aí, de certa forma, um jogo de sentidos com as imagens, sendo aspecto bastante comum nos textos publicitários, questão verbal e não verbal, o uso da imagem, né, com o propósito de chamar a atenção. Lógico, a imagem sempre chama atenção, aí, ela busca, né, atrair o leitor, atrair o público para isso. Nesse sentido, o que se pode inferir, deduzir, chegar à conclusão, né, sobre os comportamentos da foca ao segurar o celular? E, lógico, alertar aí o motorista para as consequências, né? E fazer a ideia do celular. Note que se não tivesse só o escrito, nós não iríamos associar o on e off, né, ao celular, beleza? Na B, a prancha de surf, né? Para aproveitar o verão. A prancha de surf tem tudo a ver com verão, praia, não é isso? Então, quer dizer, o celular não pode ser utilizado, né? No caso aí, fazendo uma dualidade, né, entre o celular aí, entre a prancha de surf também, o reforço da ideia do verão, beleza? Depois aí nós vamos para a aula 3, né? Na aula 3, o que nos pedia? O nome da aula, percebendo a linguagem utilizada no texto publicitário, ou seja, nós trabalhamos as características, nós trabalhamos o texto, ou seja, é um complemento e um reforço da aula anterior, que são as características. Aqui, veja que o objetivo da aula é reconhecer o uso da linguagem verbal e não verbal nos textos publicitários, identificar nos textos publicitários os discursos persuasivos, discursos de convencimento, que é que quer nos convencer de alguma coisa. Então, vai trazer aqui, né, um texto para nós analisarmos, aí depois tem um outro, né, então são outros, né, aí na verdade, para nós analisarmos. Nesse primeiro, então, é um texto produzido pela equipe, aí apenas para, né, a fins didáticos, aí, para nós. Então eu tenho ali um texto, né, as formigas aí desviando da bala, e aí lá em cima escrito, sem açúcar. Então, vamos tentar estabelecer sentido a partir desse texto, desse anúncio aí, lógico, foi a fins didáticos, nós não temos aí
a marca da bala, né? Não temos alguma coisa assim, mas podemos deduzir aí que se faz algum tipo de propaganda, algum tipo de anúncio aí. Tudo bem? Então, após a análise da 2 aí, né? Análise da imagem. Aí a imagem nós analisamos, olhamos, vimos que tem a bala, tem as cores, né? Tem o escrito, né? Bem aí em cima, linguagem verbal, sem açúcar, e daí? Responda às perguntas a seguir. Então, vamos lá, né? Aí, a primeira perguntinha aqui, no meu, não saiu, né? Aí, no meu livro, tá? Ela não veio, mas no livro de vocês vão ter aí o tema, né? Qual seria o tema do anúncio, a ideia principal do anúncio aí, né? Então, o tema aí é que a bala não contém açúcar, né? Então, o tema do anúncio é a ausência de açúcar aí nesse doce. Geralmente um doce aí, né, ele é abundante em açúcar, mas nesse caso aí essa bala não contém açúcar. Que tipo de linguagem nós podemos identificar? Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Nós chamamos de linguagem mista, beleza? C. Faça a leitura da imagem não verbal do texto, identifique a mensagem. Então, nós temos aqui o que? Na linguagem não verbal. Não verbal é aquela que não tem palavras. Eu tenho as balas e as formigas desviando, ao reforço da ideia, né? Ó, não contém açúcar, a formiga adora açúcar, mas ela está desviando, ela não está indo na bala. Então, reforça a ideia de que realmente a bala não contém açúcar. A imagem mostra, né, as balas, as quais as formigas não tiveram interesse, né? Então, ou seja, transmite que a bala realmente, de fato, reforça aí a bala não conter açúcar. A D. Observe o texto, realizando a leitura das duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal, ou seja, né, vamos analisar o texto como um todo. Que mensagem esse texto transmite? Então, as duas linguagens aí juntas, pessoal, elas querem dizer que o fato da bala não possuir açúcar a torna desinteressante para as formigas, porém passa a imagem inversa para as pessoas, né, que não podem, ou não querem, ou não preferem consumir aí açúcar. Então, essas podem achar a bala muito interessante. Então, olha aí, eu estou vendendo uma bala para quê? Para aquele público. Então, aí pergunta aqui, né? No texto, as palavras sem açúcar podem se destinar a um público específico. Que público é esse? As pessoas que possuem alguma restrição alimentar, que não podem, né, se alimentar de açúcar, como, né, os diabéticos, por exemplo, ou aquele que optou por uma, né, alimentação mais saudável, uma alimentação que simplesmente quer evitar açúcar. Ok? Então, analisamos o texto aí. Aí vinha aí no material de vocês uma pesquisa, tá? Olha, pedia-nos assim, na pesquisa, é bem pessoal, né? Para escolher um texto publicitário que chamou a atenção, pode ser escrito, oral, audiovisual, ou seja, você fique à vontade, né? E você vai analisar algumas coisas. Quem foi o criador desse texto? Qual foi o pedido ao contratar a elaboração do texto? Como será que esse pessoal, a gente vai deduzir? Que local foi veiculado? Internet, jornal, televisão, rádio? Que linguagem foi utilizada? Só linguagem verbal, linguagem mista, né? Ou linguagem apenas não verbal? Qual mensagem transmitida? Qual slogan? Slogan é aquela frase de efeito, né? Aquela frase principal ali. Qual o público-alvo aí que o texto é destinado? E outros fatores que você poderá considerar importante. Ou seja, uma questão bem pessoal aí para vocês trabalharem, ok? Depois, na aula 4, né, aí eu vou lançar mão aqui também da observação que fiz para vocês. A mensagem publicitária, para ser eficiente, guarda a necessidade de difundir determinada marca, produto ou ideia, criando-lhe uma imagem clara e duradoura, com a qual algum setor da sociedade se identifique. Lógico, né? É um público-alvo, algum setor da sociedade. Assim, tudo que está em um texto publicitário, preste bem atenção nisso, hein? Tem a intenção de despertar a atenção, o interesse, o desejo de compra ou engajamento do interlocutor. Ou seja, o texto publicitário é muito bem pensado, né? Tudo que está ali é pensado para quê? Para chamar sua atenção, para despertar o seu interesse, né? O seu desejo de compra, ou para que você leve o seu cachorrinho para vacinação, ou para que você faça alguma doação de algum produto, ou seja, eu tenho uma ideia também a ser difundida. Ele é um texto, por isso, persuasivo. E aí as estratégias de persuasão são diversas. Ok, pessoal? Então, na aula 4,
nós temos aqui dois textos, tá? Então, textos de caráter aí são diferentes, né? A gente pode já observar que são textos de caráter diferente, texto 1 e texto 2. No primeiro, nós temos a xicrinha aí, lógico, o símbolo do Wi-Fi grátis, né? Aí eu posso fazer associação de uma cafeteria aí que está oferecendo Wi-Fi grátis, ou esse momento de descanso que você ainda tem, né, acesso ao Wi-Fi grátis aí. No segundo, eu tenho, né, uma publicidade, uma propaganda aí de conscientização, né, doação de sangue, doe sangue, salve vidas. Você é o tipo certo de alguém, o tipo aí, fazendo analogia com tipo sanguíneo, com a linguagem, né, que você pode ajudar alguém aí, ok? E as questõezinhas, então, qual a finalidade do texto 1 e do texto 2? Já falamos, né? O texto 1 é um texto aí comercial, né? A finalidade dele é aí querer mostrar para você que aqui você tem alguma coisa grátis, então chamar o público para o meu lugar aí, né? Aí, enquanto o texto 2 aí é mais de conscientização, mas ambos tentam o quê? Persuadir o público. Um a frequentar a cafeteria aí, enquanto o outro a doar sangue, fazer o gesto aí de amor aí a alguém. Na B, tanto o texto 1 como o texto 2, os autores utilizam alguns elementos para convencer o público. Que elementos são esses, né? Então, no texto 1 aí a imagem, né, uma imagem bonita, principalmente a imagem aqui, né, do Wi-Fi aqui, né, o símbolozinho aí do Wi-Fi, enquanto, né, no texto 2 aí a imagem de um coração representando aí a bolsa de sangue, de coleta de sangue, né? Aí então a bolsa de coleta de sangue no formato de um coração aí para nós, ok? Qual relação entre a imagem e o objetivo? Veja que nos dois textos a imagem tem o papel do quê? Chamar a atenção para convencer o leitor, seja para consumir o produto, seja para doar. Então, o sentido da imagem aí é de chamar a atenção, de reforçar a mensagem aí para o público, ok? A D. Observando os textos 1 e 2, podemos identificar dois modelos de texto publicitário. Quais são eles? Já falamos sobre isso, né? No primeiro texto aí eu tenho uma campanha publicitária, é um gênero aí textual comercial, enquanto no segundo eu tenho uma campanha educativa, então gênero aí mais de conscientização, gênero de, né, educação, gênero educativo, ok? E aí são respostas pessoais, né? É uma resposta pessoal que você vai montar aí, considerando os dois textos, tanto um quanto dois. Podemos afirmar que os textos publicitários influenciam a vida das pessoas? E aí, pessoal? Vocês acham que sim? Por quê? Justifique sua resposta. Vocês acham que não? Por quê? Justifique sua resposta. Ou em partes, professor. Uma vez que, então eu vou justificar minha resposta, ok? Não esquecer disso. Então você acha que esses textos, esse publicitário, tá? Tanto um quanto outro, pode influenciar a vida das pessoas, pode influenciar de alguma maneira? E aí eu vou levar desse texto para a minha vida, para todos os textos com os quais eu, né, me relaciono no dia a dia, ok? Tá aí, muito obrigado. Se houver alguma dúvida, entre em contato com o professor.